Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu queria, a partir de hoje, dividir com você o segredo da fé, o mistério da fé, a fé que traz benefícios, a fé que funciona, a fé que traz resposta às nossas dúvidas, que atende às nossas necessidades. E isso só é possível quando a fé é inteligente, quando você trabalha com a fé que está relacionada com a inteligência, com a razão, a consciência. Quando você recebe a palavra de Deus na mente, você então pensa, pesa, calcula, faz as contas e então decide o que vai fazer da sua vida. Isso se chama fé. A fé inteligente, a fé que traz benefícios. Você vê, já, por exemplo, quantas pessoas, inclusive eu sou uma delas, que tinha uma fé. Eu era católico, eu acreditava em Jesus, como acreditava nos santos, etc. Mas a minha fé não era uma fé inteligente. Por que eu teria que manifestar fé em Jesus e nos santos ao mesmo tempo? O que significa dizer que eu dividia a minha fé entre Jesus e os santos. Eu, por exemplo, eu era adepto, eu tinha o São José como o meu santo preferido. Mas eu nunca recebi nada dele. Eu cria nele, acreditava nele, mas não tinha nenhum resultado. Nem mesmo em Jesus eu tinha resultado, porque a minha fé estava envolvida com a emoção, com o sentimento. Porque eu achava, quando Jesus morreu na cruz, eu chorava, eu sentia, poxa, ele morreu. Não tinha que ter morrido na cruz, não tinha que ter morrido. Não tinha que ter sofrido. Mas eu misturava a minha fé com os meus sentimentos. E por causa disso, não havia resultado da minha fé. A fé não tem nada a ver com sentimento. A fé tem a ver com o que você crê. Com o que você acredita e pratica naquilo que você acredita. Jesus nos deu o segredo da fé, nos confiou, nos revelou o segredo da fé. Olha só, presta atenção. Se você ler comigo e acompanhar direitinho na Bíblia, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, você vai ler o seguinte: grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, quer dizer, Jesus, está falando de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E Jesus, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, se alguém vem a mim e não aborrece todos os seus familiares, inclusive a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. E diz mais: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
nós vamos falar em breve sobre o que significa a cruz. Mas Jesus diz, se alguém vem a mim e não aborrece a sua família, toda a sua família, pais, filhos, marido, mulher, enfim, todos, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E também quem não tomar a cruz e vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Aí ele faz uma comparação. Ele diz assim, pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Quer dizer, a fé exige que você calcule, que você pese, que você avalie, que você raciocine, e você mesmo toma a decisão. Porque você não pode tomar uma atitude de fé em cima da opinião de A, B ou C. É você que tem que se assentar, calcular a despesa e conferir, verificar se tem os meios para concluir. Você não pode esperar que a opinião de terceiros, nem a opinião do bispo, do pastor, da igreja, do irmão, da irmã, a opinião de ninguém. A fé é algo pessoal, que você tem que decidir por si mesmo. Você tem que tomar a própria decisão. Você que vai decidir. Mas isso se decide aonde? Dentro de você, na sua cabeça, não no seu coração, não usando as emoções. Porque quando se usa as emoções, não se calcula, não se senta para calcular as despesas. A pessoa faz a despesa de qualquer maneira. Que você vê, por exemplo, quantas pessoas saem para fazer compra nos shoppings e pegam um cartão de crédito e vai gastando. Quer dizer, usa a emoção. Ele não faz as contas se o seu cartão vai dar suporte para todas as suas compras. Então, assim também é a fé. Se você não fizer as contas para ver se você pode seguir ou não Jesus, se você está em condições de segui-lo ou não, é melhor que você não siga, para que você não comece e depois pare no meio do caminho e desista, como é o que acontece com muitas pessoas que ficam até marcadas, ficam até carimbadas com o nome ex-crente, não é? E aí fica mais complicado para ela voltar. Então é melhor você avaliar bem se você está disposto a abrir mão dos seus familiares e até mesmo da sua própria vida para seguir Jesus. Você que tem que avaliar. Jesus disse, quem não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, você tem que aborrecer todos os seus entes queridos, seu marido. Aqui não está incluído o marido, mas ele está diretamente incluído. Todo mundo, inclusive a sua própria vida. Inclusive a sua própria vida. Jesus está falando com todos, tanto com mulheres como homens. Quem quiser ser discípulo dele, tem que estar disposto a aborrecer seus familiares e até a sua própria vida. Porque você tem verificado isso, amiga e amigo. Quando a pessoa se converte mesmo a Jesus, a primeira pessoa que vai sentir isso, vai ser a sua mãe, o seu pai, vai ser os seus entes mais queridos, que vão reclamar. Poxa, você está ficando agora fanático, só quer igreja, não é isso? Você agora não quer saber de outra coisa a não ser de Bíblia.
Você tem que cuidar da sua vida, você tem que trabalhar, você tem que... Enfim, começa a reclamar. Eu lembro que a minha saudosa mãe, muito querida, mas ela inicialmente não aprovou a minha conversão. Ela não aprovou. Ela achava que eu estava fanático. É até interessante. Depois ela também se converteu e sentiu o peso que eu senti quando me converti, e ela, de certa forma, me censurava. Então, a pessoa que a gente mais ama é a pessoa que mais vai sentir a perda daquele amor primeiro. Porque a pessoa que eu mais amava nesse mundo era minha mãe. Até o momento em que eu conheci Jesus. A partir do momento que eu comecei a seguir Jesus, eu não podia mais amá-la mais do que o meu Senhor, que me salvou. Então eu abri mão do primeiro amor que eu tinha na minha mãe para colocar o Senhor Jesus. E é claro, ela não gostou. E o mundo também odeia isso. O mundo que jaz no inferno, que jaz no maligno, não aceita de forma nenhuma a nossa entrega para o Senhor Jesus. Por quê? Porque enquanto nós estamos no mundo, o mundo quer ver a gente se danar. É ou não é? O mundo quer ver a gente se desgraçar, está pouco se incomodando. Mas quando nós entregamos a nossa vida imprestável para Jesus, então o mundo fica com raiva e começa a nos criticar. Essa é a realidade. Às vezes as pessoas que pouco se lixavam para você, depois que você entrega a vida para Jesus, eles ficam querendo atraí-lo de volta. Jesus falou desse conflito, dessa luta que nós teríamos quando nós entregássemos a vida para ele. Por isso que ele diz, olha, primeiro você tem que sentar e calcular se tem condições para me seguir. Porque não é fácil, é duro, é difícil. A pessoa que quiser me seguir tem que estar disposta a abrir mão dos seus valores, abrir mão dos seus primeiros amores, digamos assim. E ele fala assim, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro, olha só, assenta primeiro para calcular. Quer dizer, a fé que depende de cálculo, que depende de se assentar e pensar, avaliar, pesar. Qual rei que, indo combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Quer dizer, da mesma forma, se você quiser ser discípulo de Jesus, você tem que sentar e calcular. Será que eu vou suportar? Será que eu estou disposto a pagar o preço para ser discípulo? Você tem que perguntar a si próprio. E ninguém pode responder isso para você. É você que tem que responder. Não pergunte a opinião de A, B ou C. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu não perguntei a ninguém se aceitava ou não a minha entrega, porque a vida era minha. A vida não era de ninguém, a vida era minha. Então eu tinha necessidade de salvação, eu vi que havia necessidade de salvação, então eu é que tinha que decidir. E eu não poderia deixar que outros respondessem por mim, porque a vida era minha. Eu costumo dizer que a gente vem ao mundo sem ser perguntado. Nós viemos ao mundo, ninguém nos perguntou, os nossos pais não perguntaram se a gente queria vir a este mundo. Eu não tive escolha, eu vim a esse mundo, do jeito que vim. Agora, eu tenho o direito
uma vez que eu vim a esse mundo, eu tenho o direito e o dever de decidir aonde vou passar toda a eternidade. Onde a minha alma vai passar toda a eternidade. O corpo eu sei que vai ficar por aí, mas a alma não. A alma haverá de viver por toda a eternidade. Ou com Deus, ou com o diabo. Depende da minha decisão. E Jesus oferece, olha, se você quiser me seguir, ser meu discípulo, se você quiser a salvação eterna da sua alma, você tem que abrir mão de todos os valores deste mundo, inclusive da sua própria vida. Você tem que aborrecer até a sua própria vida para me seguir. Ele conclui esse texto dizendo assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, todo aquele dentre vós que não sacrifica a sua própria vida para me seguir, não pode ser meu discípulo. Então você vê aí muitos crentes fracassados, muitas igrejas perturbadas, muitos pastores aí caídos, justamente por isso, porque não querem abrir mão do sacrifício, não querem sacrificar. Eles dizem ter fé em Jesus, mas não querem sacrificar por Jesus. Eles dizem que creem em Jesus, mas na hora do vamos ver, eles preferem satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências, o seu coração, do que agradar ao Senhor Jesus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, a fé tem um custo, a fé inteligente tem um custo. A fé na palavra de Deus tem um custo alto. Mas também o que ela traz para você, os benefícios que ela traz para você, são infinitos, são infinitamente maiores do que todo o sacrifício que você fizer. Você tem que entender que a fé faz tornar possível os impossíveis. Mas não é a fé vulgar, não é a fé sentimental, não é a fé popular que vai fazer possível os impossíveis, que vai trazer o impossível para você. Não. Somente a fé inteligente, a fé que sacrifica, a fé consciente, sacrifica a sua vida. Muitas pessoas têm me perguntado: bispo, qual é o segredo do sucesso, do trabalho do senhor? Eu digo o seguinte: o segredo do sucesso é o sacrifício, é a fé sacrificial que nós temos executado, que nós temos exercitado desde quando entregamos nossa vida para Jesus. Há 51 anos que eu venho trabalhando, lutando e sacrificando. Não é que eu mereço alguma coisa de Deus. Não mereço nada. Porque eu sou um homem sujeito aos mesmos caprichos que você, meu amigo. Mas a diferença é que nós abrimos mão dos nossos valores deste mundo. Nós abrimos mão das coisas que a carne se satisfaz, o coração almeja. Nós abrimos mão disso para seguir Jesus, que é o que ele fala aqui, ele diz assim: veja só, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aqui ele diz assim no final: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então a pessoa, para seguir Jesus, tem que renunciar a tudo quanto tem. Tem que ser despojada de tudo. Por exemplo, quando a gente fala em dízimos na igreja,
Muitas pessoas acham um absurdo. Poxa, como é que eu vou tirar 10% do meu salário, os primeiros 10% do meu salário bruto e colocar no altar? Acho um absurdo isso. Essas pessoas se acham difícil disponibilizar dos primeiros 10% para Deus, como que elas vão disponibilizar tudo o que tem, os 100% da sua própria vida? Impossível. Então é por isso que muitas pessoas que me ouvem têm uma vida destruída, têm uma vida fracassada, têm uma vida à beira da miséria, nos limites da miséria. E eu não me refiro apenas à miséria econômica, não, a miséria no sentido geral, miséria na família, miséria que eu me refiro ao relacionamento familiar, ao relacionamento sentimental, afetivo, né? Quantas pessoas aí têm um mundo aos seus pés, mas têm uma família toda destruída, não consegue se firmar em casamento nenhum. Parece que compra mulher, ou compra homem com seu dinheiro. Então você vê muita gente assim, que, bom, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, então eu sei que já estou numa idade avançada, mas eu quero uma novinha, eu quero um rapazinho novo. É o que mais existe hoje, nos dias de hoje. Quer dizer, compra a sua família, compra o seu casamento. Mas sabe, lá no fundo sabe que aquilo tudo, que aquele amor é fingido, é hipócrita, é mentiroso, porque está ali, a pessoa está ali por causa do dinheiro, não está ali por causa do sentimento chamado amor. Então, Jesus, minha amiga, meu amigo, está disposto a mudar a sua vida completamente, a fazer de você uma outra pessoa, uma nova criatura. Mas você tem que abrir mão de tudo. Como é que você pode ter uma vida nova se você continua com a vida velha? Como é que você pode ficar com a vida velha e receber uma vida nova de Jesus? Como é que você vai ter duas vidas? Não é possível. Não é possível você viver com duas cabeças, ou uma ou outra. É ou não é? Ou a antiga ou a nova. Então, para você receber uma vida nova, você tem que dar a sua velha. Por isso que ele fala aqui, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, todo aquele que dentre vós não renuncia, não sacrifica toda a sua vida, não pode receber uma vida nova da minha parte. Claro, ou uma coisa ou outra. Então, muitas pessoas pensam que, tudo é possível pela fé. É verdade, tudo é possível pela fé para aqueles que sacrificam tudo, que renunciam a tudo quanto tem. Tudo quanto tem, a sua própria vida, a partir dos seus primeiros amores, seja da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu neto, sua filha, etc, 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 etc. Sua joia, seu dinheiro, sua posição, sua posição social, né? A verdade é que as pessoas que vivem neste mundo, normalmente, não querem abrir mão desse mundo pelo mundo da fé. Por isso que a fé que faz possível o impossível não acontece na vida delas. É uma teoria apenas, não é uma coisa verdadeira para elas. Por quê? Porque elas também não são verdadeiras na sua entrega, na sua renúncia, na sua disponibilidade de seguir Jesus, largar tudo para trás e deixar que o vento do Espírito venha levá-los. A fé é algo abstrato. A fé é algo completamente abstrato. Você não vê, você não toca. Mas a fé inteligente, a pessoa apoia a sua vida, sustenta a sua vida na palavra de Deus, que é Jesus. Jesus é a palavra. Então, quando você se entrega 100% a Ele, e Ele passa a ser o primeiro na sua vida, de verdade, mas para isso você tem que renunciar a tudo, então você vai ver o impossível acontecendo na sua vida. O que é impossível para as pessoas desse mundo é possível para você, porque você renunciou a tudo.
Então, é importante que você tenha essa visão, esse entendimento. Eu vou falar mais amanhã a esse respeito, explicar mais, para que essa palavra de Jesus fique bem clara, para que você venha decidir. Porque eu não estou querendo lhe convencer de forma nenhuma. Eu estou apenas ensinando aquilo que Jesus passou para mim. E eu passo para você. Se você quiser, você tem que calcular primeiro. Jesus disse: qual de vós, pretendendo construir uma torre, construir um edifício, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Então você tem que calcular se você está disposto a abrir mão do mundo, dos seus valores pessoais, do seu egoísmo, das suas vaidades, enfim, da sua própria vida. Se você está disposto realmente. Se você não está disposto, não esquece. Esquece. Mas uma coisa, você há de convir. Você tem que tomar uma decisão. Ou tudo ou nada. Porque com Deus é assim. Ou é ou não é. Ou tudo ou nada. Para você ter o tudo de Deus, você tem que dar o seu tudo para Ele. Toda a sua vida. 100%. 100% no altar. Do contrário, você não vai ganhar nada, você vai perder. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para a glória onde meu Deus está. Vou voar em direção ao céu de Cristo. Isto foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins, também arcanjos, maravilhas ali desfrutarei.
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, minha amiga, você sabe que a fé, a definição de fé, a fé inteligente aproxima a pessoa de Deus, o fiel ao Deus Altíssimo. A fé aproxima o homem de Deus. A fé, a verdadeira fé, a fé inteligente, aproxima o homem de Deus. Mas como que uma pessoa pode entrar na presença de Deus, se aproximar de Deus, sem sacrifício da sua vontade, dos seus pecados, sem sacrificar a sua própria vida, o seu próprio eu, sem sacrificar o seu tudo? Porque se ele não sacrifica, é possível ele chegar-se diante de Deus todo sujo, cheio de pecado. Então, por isso, ele tem que deixar o pecado, ele tem que deixar o erro, ele tem que abandonar a vida errada para poder chegar-se diante de Deus, porque Deus é pureza, é santidade. Como que o pecador chega diante do Deus Todo-Poderoso, de sua santidade suprema, sem ter o seu ser lavado? Mas isso só acontece pela fé entregue, de uma vida entregue ao Senhor Jesus. É através de Jesus que a gente chega diante do trono do Altíssimo. Mas para a gente chegar a Jesus, a gente tem que se entregar. É como que ele disse aqui: aquele que dentre vós não renuncia a tudo. A palavra é forte. Aí você diz assim: mas bispo, assim é muito difícil a pessoa ser salva. Quem foi que disse que é fácil? Quem foi que disse que é fácil? Se fosse fácil, a porta seria larga, o caminho seria espaçoso, todo mundo entraria. Não é fácil, não. A pessoa tem que renunciar, tem que sacrificar o seu eu, o seu tudo, renunciar tudo quanto tem, priorizar o Senhor Jesus na sua vida, para que então possa ser atendido por Ele. E se você não fizer isso, não vai acontecer nada. Aí você diz: ah, mas é muito difícil. O problema é seu. Se você não quer, o problema é seu. Minha amiga, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você que talvez você nunca tenha ouvido. Deus não vai perder nada. Ele vai perder você. Se você não quiser, ele perde você. Ele perde você. Mas você perde tudo, inclusive a sua própria alma, no inferno. Isso não tenho dúvida. Então, a verdade é que Deus, sem nós, continua sendo Deus. Mas nós, sem Ele, o que nós somos? Nada. Zero. Absolutamente nada. Nós vamos agora colocar uma música que é interpretada por o nosso coral lá da África do Sul, muito, muito bem interpretada. Eles vão cantar na língua deles, na língua Zulu, e depois eles misturam com o português. Eles cantam em Zulu, em inglês e também em português. Você vai ouvir essa canção, é muito bonita, muito linda, que fala sobre junto a ti, Senhor. Sabe aquela canção que você conhece? Junto a ti, Senhor. Então você vai ouvi-la agora em Zulu e depois em português. Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta nesse horário e nessa emissora. Aliás, eu quero lembrá-lo que dia 20 de setembro nós começamos mais um jejum de Daniel. Dia 20 de setembro. Amanhã estaremos falando a esse respeito. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.
Rede Aleluia, a rede da família. Se fa